Quer saber o que o presidente Campelo falou sobre Dedé e Guarim? E o provável time titular do Vasco para a estreia contra o Bangu? Eu sou o Mineiro Vascaíno e é isso que nós vamos ver nesta edição. Campelo aparece e fala mais de 15 minutos à Vasco TV. Um grande abraço. Garotos jogam hoje mais um mata-mata na Copinha e o primeiro time montado pelo técnico Abel Braga com novidades. Eu valorizo muito o seu like, muito obrigado. Está no ar o Vascão Notícias, segunda edição. Na noite desta quinta-feira, o Vasco entra em campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O confronto é contra o Goiás pelas oitavas de final da competição. O Vasco não terá o atacante João Pedro e o zagueiro Vitor, ambos suspensos. Porém, contará com o retorno do zagueiro e capitão Miranda, que cumpriu suspensão na última partida. O Vasco busca quebrar o tabu de nunca ter vencido o Goiás na competição. Foram 2 jogos, um empate e uma derrota. A bola rola às 7h15 da noite com transmissão ao vivo do Sport TV. O gramado do estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira, palco do jogo de hoje, foi cortado a pedido do Vasco. E olha só, hoje tem live, beleza? Ao vivaço estaremos após Vasco e Goiás, o jogo da Copinha, comentando aqui sobre a partida. Segue o jogo. No treino de hoje, o técnico Abel Braga esboçou o time que deve começar a temporada 2020. Os novatos do time vindos da base e o atacante Germancano tiveram que passar pelo corredor polonês no tradicional trote do time. Após a descontração, Abel montou o Vasco para o amistoso contra o Porto Velho, com a seguinte escalação: Fernando Miguel no gol, a defesa vem com Iago Pikachu, Werley, Leandro Castan e Henrique. No meio-campo, Bruno Gomes, Raul e Gabriel Peck. E no ataque, Marrone, Thales Magno e Cano. Na Vasco TV, o presidente Alexandre Campelo falou sobre pontos importantes do clube. Sobre a folha salarial do elenco para 2020, Campelo disse que o valor gira em torno de 4 milhões de reais e que este é um valor importante para manter o clube na Série A. E sinceramente eu acho que um investimento de 4 milhões e 300 para o futebol não é um grande investimento, mas é suficiente para você ter uma certa segurança, uma certa garantia da manutenção do clube na Série A e brigando ali do meio da tabela para cima. No futebol, Campelo falou sobre Dedé e Fred Guarim. A gente sabe qual o valor do salário do Dedé, existe uma diferença grande entre aquilo que ele recebia nesse contrato e o que a gente pode pagar. Uma vez que ele esteja livre, que ele rescinda o contrato de alguma forma com o seu atual clube, ele estando livre, existe o interesse do Vasco, claro, mas sempre dentro desse nosso planejamento de manutenção de uma folha salarial enxuta. O Guarim é um atleta que caiu nas graças da torcida, a gente sabe que é um atleta qualificado, que se identificou muito com o clube. O Vasco tem total interesse na sua manutenção, mas, entretanto, nós ainda temos uma divergência, uma diferença entre aquilo que o clube propõe e o que o atleta entende como sendo o necessário para que ele renove o contrato. A dívida do clube, segundo o presidente, é algo que ainda vai atrapalhar o fluxo de caixa durante o ano. E voltou a afirmar que a inauguração do CT será este ano e que a reforma de São Januário também pode sair em 2020. Do ponto de vista financeiro e esportivo, acho que vai ser ainda um ano bastante difícil para o clube. Um ano em que a gente ainda tem um impacto grande do endividamento e que vai precisar ainda manter os cintos apertados, mas é também um ano de grande expectativa, um ano em que a gente pretende colocar de pé o nosso CT, pretende inaugurar o nosso CT em Jacarepaguá.
Por outro lado, a obra de ampliação e modernização de São Januário também é uma expectativa muito grande, com possibilidade de se colocar de pé a partir do segundo semestre. O vídeo completo você confere no canal Vasco TV. Uai, família vascaína, o Campelo apareceu, né? Falou aí sobre muita coisa e desde já eu quero falar que é uma ótima iniciativa esta e fica a minha dica. Campelo, faça isso pelo menos todo mês. Todo mês grave um vídeo e faça um resumo ali do Vasco, tanto na parte das finanças, questão de patrocínio, transparência. É isso que a gente quer, é isso que o torcedor do Vasco merece. Se fosse de 15 em 15 dias eu acho ainda melhor, mas pelo menos uma por mês. Bom, o presidente falou aí a intenção do Vasco sobre a folha salarial por mês, algo em torno de 4 milhões de reais. É pouco, portanto não tem margem para erro, né? Os vários erros cometidos na montagem do elenco para 2019 não podem se repetir para 2020. A única contratação até agora, aprovada, Germancano. E as demais contratações, porque precisamos ainda pelo menos de mais 2 ou 3 nomes em posições pontuais, precisam assim, ser atacada certa. Não temos margem para erro. Eu vou dar como exemplo aqui o Atlético Paranaense, que em 2019, vou colocar na tela, teve uma folha salarial de 3 milhões de reais e o time, coloca a tabela aí do Brasileirão, terminou na 5ª posição do Campeonato Brasileiro. Ou seja, não precisa de ter uma folha muito alta para fazer ali um campeonato decente. Tem que ter competência na montagem do elenco. E o Vasco pode ainda tem um trunfo, né? Que pode usar a base, uma base que não é qualquer time do Brasil que tem. Sobre o primeiro time montado pelo técnico Abel, eu não gostei de cara do Henrique na lateral. Eu esperava que Alexandre ou Ramon começassem com oportunidades, disputando a vaga, até porque o Henrique já teve inúmeras oportunidades, anos de oportunidade e não conseguiu se firmar. Mas é um amistoso, né? Então, acho que vai mudar muita coisa. Talvez não. Tomara que para o jogo contra o Bangu seja outro lateral esquerdo. Na zaga, o nome do Erley me preocupa. Tudo bem que por falta de opção, acaba tendo que ser ele ou colocar o Ricardo, que é um zagueiro canhoto, que joga pela esquerda, jogando do lado direito. Mas o próprio Ricardo já jogou, já disse que não se incomoda em jogar por ali, então eu começaria a temporada já com o Ricardo Graça. No meio, gostei muito da escalação do Gabriel Peck, é um jogador que tem que ter uma sequência, a gente tem que ter muita paciência, é um garoto ainda, vai oscilar, vai errar algumas jogadas, normal, tomara que já comece arrebentando para ter essa sequência e quando chegar ali, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Sul-Americana, ele já esteja adaptado, já esteja mais tranquilo, né? Mais com firmeza para criar ali as principais jogadas do Vasco. Não podemos esquecer do Lucas Santos, né? O Lucas Santos também tem que ser um jogador testado ali na meia de criação, talvez para o segundo tempo ali dos jogos, o Peck não estiver rendendo, entra com o Lucas Santos e é outro jogador que a gente tem que ter paciência e dar uma sequência para ele. Tá aí a participação do Thanos Gamers. Tô até vendo o Germancano aí na tela de artilharia. É aqui, participação do Gil Radavelli. Saudade de ver o Vasco em campo. Tô louco pra ver o Germancano jogar. E o comentário do Carto Rei FC. O Vasco não é Talibã, mas todo dia tem uma bomba diferente. Tá osso. Lembrando que hoje tem live após o jogo da Copinha, então se inscreve no canal, deixa o sininho ativado para o YouTube te lembrar assim que a gente entrar ao vivo. Para assistir a primeira edição de hoje, com as informações sobre investigações no Vasco, eu vou deixar o card aparecendo no canto superior da sua tela. É só clicar e assistir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. Nesta sexta-feira tem mais informações e eu espero por você. Até lá!